Boa noite, irmãs. Mais uma vez, né, as irmãs reunidas na casa do Senhor, mais um final de mês. Que bom que as irmãs estão chegando, tem bastante. E vamos hoje, né, sair lá de casa, deixar os maridos, deixar os filhos. Vamos nos concentrar aqui para ouvir a palavra do Senhor, para que Deus veja o que vai falar aos nossos corações hoje, né? Antes de fazer a oração, eu quero dar as boas-vindas. Antes das boas-vindas, eu quero chamar as irmãs para sentar mais um pouco aqui, as irmãs lá de trás, para ficarmos bem unidas, bem juntas. Irmã Dorinha, se puder vir mais para frente com a nossa visitante, sem problema nenhum, tá bom? Para a gente ficar bem, nós somos tão poucas, né? Ficar tão espalhadas, é bom ficar bem juntas. E vamos dar boas-vindas à nossa visitante. A irmã Dorinha trouxe uma visitante. Aí nós temos a mãe da Marla, sua visitante, que sempre está aqui com a gente. Tem mais uma coleguinha. Sejam bem-vindas, voltem sempre, sintam-se na casa do Senhor para ouvir a palavra, tá bom? Os informes, né? Vamos ficar olhando nosso celular para ver se não está no volume alto. Evitar de sair para beber água, para ir lá atrás, porque atrapalha o nosso culto, chama, né? As pessoas tiram a concentração, então vamos evitar, tá bom, amadas? Eu vou fazer uma oração em agradecimento à palavra do Senhor, porque nós começarmos esse culto, que Deus venha nos abençoar, baixar a nossa cabeça. Maravilhoso, eterno Deus, Pai Celestial, entramos na Tua presença, Pai querido, mais uma vez aqui reunida com as irmãs, Senhor. Senhor, que Tu possa entrar, o Teu Espírito Santo, que venha nos abençoar nessa noite, Senhor, no nosso hino, na pregação que vai ser dada. Que a palavra, Senhor, nós possamos estar com o nosso coração, Senhor, pronto para receber a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, em cada vida das irmãs, Senhor. Aquelas que ainda não chegaram, que elas possam ter o desejo, Senhor, de vir nas sexta-feiras da Sociedade Feminina, vim ouvir a Tua palavra aqui no Teu tempo, Pai querido. Isso que eu te peço, no Teu santo nome. Amém. Agora vamos cantar. Vamos falar sobre o tema, né? Hoje o nosso tema é sobre uma mulher irrepreensível. Hoje a nossa preletora, a irmã Marla, que vai trazer a palavra. Que Deus lhe use aqui na frente para falar em nossos corações, amada. Tá bom? Ou vamos cantar o hino como um manancial. Primeiro. Homens
Vamos para o versículo decorados. Irmãs, esse versículo ele é pequeno, então vou chamar as irmãs, ficar de pé, vamos falar todos nós juntos. De pé, falar em alto e bom som. Vou contar de 3 a 1, aí a gente começa a sair bonito. 3, 2, 1. Salmos 119, 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Amém. Vamos ouvir um prelúdio com o irmão Yander. Vamos fazer a leitura bíblica e eu faço só uma oração agradecendo pelas ofertas e a leitura. Todos em pé. Vamos ler Salmos 119, do 1 a 3, que diz assim: Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Amém. Oremos. Maravilhoso, eterno Deus, Pai Celestial, muito obrigado por estas palavras, Senhor, que Tu tem dado a nossos corações, Senhor, que possamos meditar, Pai querido, que Tu venha, o que Tu queres para nós, Senhor. Obrigado por cada irmã, Senhor, que depositou a sua oferta, Senhor, com amor, aqui na nossa igreja, que tem contribuído, Pai querido, abençoa cada uma delas, cada uma, Senhor. Isso que eu te peço nessa noite, no Teu santo nome. Amém. Agora eu vou chamar a irmã Marla, que vai trazer a palavra para nós edificarmos nessa noite. Boa noite, irmãs. Venho aqui agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade de estudarmos a sua palavra, que nós sabemos que ela é tão importante para as nossas vidas, principalmente como mulheres cristãs. Agradeço a presença de cada uma, nossa irmã Najara, né? Sempre disposta no serviço do Senhor. E vou fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo. Vamos orar para dar início. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, por essa noite, Senhor. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. O Senhor é escudo, Senhor Deus, e justo juiz. Obrigado, Deus, porque por cada mulher, cada família, Senhor, que está aqui hoje, possamos aprender juntas mais e mais da Tua palavra. Me ajuda, Senhor Deus, a ser usada realmente como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Obrigada por tudo
em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, o nosso texto está em Salmos 119, né? Nós já lemos, vai falar sobre os bem-aventurados, né? E aí começa falando dos irrepreensíveis. Salmo 119 começa: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Nós sabemos que esse salmo, ele é um salmo extenso, ele é o capítulo, né, mais longo da Bíblia, Salmo 119, e nós vamos estudar esses 3 versículos. Nós já lemos e nós podemos observar que temos um padrão de vida, né? Temos a descrição de uma pessoa que anda na lei do Senhor e o busca de todo o coração. E então temos o padrão de alguém que anda irrepreensivelmente. Mas antes de falarmos sobre o que é ser irrepreensível, nós vamos falar primeiramente sobre um termo mais amplo, que é a virtude. E eu trouxe aqui 2 características da virtude, que é a pureza moral e excelência de caráter. E a excelência de caráter, né? Porque a virtude, ela vai trazer alguns aspectos nas Escrituras, né? Vai falar sobre o caráter da mulher. Tá, deixa eu só voltar aqui para a gente não se perder. Então, esse termo vai abranger a nossa inclinação interior para fazer o bem e viver uma vida digna de retidão, uma vida de retidão diante de Deus. E quando nós falamos sobre virtude, o que vem logo na nossa mente? Provérbios 31. Provérbios 31, e é para lá que nós vamos. O versículo 10, nós conhecemos muito bem, vai falar ali sobre a mulher virtuosa. E aí diz assim o versículo, Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Em outras traduções, diz seu valor excede a rubis. Nós sabemos que são pedras preciosas, muito raras de ser encontradas, muito difíceis de ser encontradas. Então, quando a Bíblia ela fala sobre a mulher virtuosa, ela está falando sobre alguém de grande valor, não é mesmo? É alguém que tem muita estima à sua família e à comunidade, né? Ela é de grande valor, tanto para a sua família como para a comunidade. E sabemos que existem sim muitas mulheres virtuosas, mas irmãs, existem mulheres virtuosas que temem ao Senhor. E essas são aquelas que sobrepujam todas as outras, elas superam todas as outras. Vamos lá para os versos 29 e 30 de Provérbios 31. Que diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, essas são mulheres que buscam em sua vida agradar ao Senhor. Elas realmente buscam ter um coração que agrada ao Senhor. E como é maravilhoso quando nós encontramos uma mulher virtuosa que teme ao Senhor, né, irmãs? Agora, imagina você sendo essa mulher elogiada, essa mulher de caráter, essa mulher que é inspiração para outras mulheres. Eu tenho certeza que nós recebemos muitos elogios, né, diariamente, não somente pela nossa beleza, né, porque sei que somos realmente muito belas, todas somos, temos a nossa beleza, mas também pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pela nossa superação em algo.
Como vimos, a mulher virtuosa que teme ao Senhor, essa será louvada. Mas o que é o temor? Nós vimos que essa mulher, ela tem o temor do Senhor como fundamento na sua vida. E aqui está o centro de tudo. O temor do Senhor. O que é o temor? Temor é reverência, é profundo respeito, submissão e obediência aos princípios do Senhor. Então, nós aprendemos que a virtude, ela é a manifestação prática do caráter cristão nas nossas vidas. Então, vai envolver o quê? Ter boa índole, ter caráter, né? Ser uma pessoa responsável. E também envolve ser irrepreensível. Agora sim, nós vamos ver o que é ser irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível é aquela que não pode ser acusada de nenhuma falta. Vamos abrir nossas Bíblias para Filipenses 2:15. Vai falar sobre ser irrepreensível. Diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, irmãs, ser irrepreensível indica um estilo de vida contra o qual ninguém pode fazer acusações, mas acusações legítimas. Porque nós sabemos que outras pessoas podem sim nos acusar, né? Dizer calúnias, fazer fofocas com a intenção de destruir a nossa reputação. Mas a conduta irrepreensível do cristão, da mulher que teme ao Senhor, da mulher virtuosa, acabará por absolvê-la de todas essas acusações. Nós tivemos um estudo na quarta-feira retrasada, no Salmo 7. E o pastor falou justamente sobre acusações que Davi recebia, né? De pessoas que traziam essas acusações sobre ele. E nós vimos a posição de Davi. Ele ora ao Senhor, né? Faz súplicas ao Senhor. E Davi diz: o Senhor é o meu escudo e justo juiz. Sabemos então que a conduta irrepreensível do servo do Senhor irá absolvê-lo de todas essas acusações. E nós temos na Bíblia o relato de uma mulher que foi irrepreensível. O nome dela é Isabel. Isabel e seu esposo Zacarias. Nós vamos ver o relato deles lá em Lucas, capítulo 1, está nos versículos 5 e 6, de Lucas, capítulo 1. Vamos ver o que diz sobre Isabel e Zacarias. 5 e 6, de Lucas, capítulo 1. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então aqui nós estamos vendo a descrição desse casal, Isabel e Zacarias. O que Lucas relata sobre eles é que eles eram tementes e fiéis a Deus. Mas para a gente entender o contexto dessa história, nós vamos ler os versículos de 1 a 4 também. De 1 a 4, vamos ver o que Lucas diz aqui no prefácio do seu evangelho. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros
da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então, aqui no prefácio do Evangelho de Lucas, ele diz que muitos se empenharam em relatar em ordem os fatos, desde o nascimento de Jesus, sua morte e ressurreição. E aí, logo em seguida, Lucas diz que ele mesmo se empenhou em conhecer minuciosamente tudo desde o princípio. E aí nós vamos observar que no versículo 5, ele já inicia com a descrição de Isabel e Zacarias. O nome Zacarias significa lembrado de Deus, e Isabel, Deus é o meu juramento. E esse casal serviam a Deus com todas as suas forças. E Lucas fala sobre eles. Lucas diz que eles eram justos e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos de Deus. Então, Lucas, ele investiu tempo, né? Ele precisou fazer viagens, ele precisou ler manuscritos, ler documentos, e ele também entrevistou testemunhas oculares de tudo que ele pesquisou. E aí, diante desta pesquisa que Lucas fez, ele encontra o casal Isabel e Zacarias. E ele diz que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Nós temos que observar que irrepreensível não significa que eram perfeitos, que eram santos. Não significa que eles não se deixavam repreender. Mas irrepreensível denota que não precisavam ser repreendidos em coisa alguma. E para Lucas afirmar que eles eram justos e irrepreensíveis, ele o fez diante de tudo que ele ouviu dessas testemunhas oculares, seus vizinhos, seus parentes, seus familiares. Enquanto Zacarias ele era sacerdote, a sua esposa Isabel cuidava da casa e era temente a Deus. Então Isabel ela foi chamada de irrepreensível. E nós sabemos que irrepreensível é um dos aspectos da palavra virtude, que nós vimos lá no início, né? Isabel certamente ela tinha outras características, a palavra diz que ela era temente a Deus, então ela era uma mulher virtuosa. Outra mulher na Bíblia que é chamada de mulher virtuosa é Ruth. Vamos lá para Ruth, capítulo 3, versículo 11. Boaz fala para Ruth uma frase, né, muito bonita. Está lá no versículo 11 de Ruth, capítulo 3. Ele vai dizer: agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, nós sabemos que Ruth ela era viúva e ela também recolhia cereais para o seu próprio sustento e também para o sustento da sua sogra, Noemi. E Ruth ela é chamada de virtuosa e as pessoas percebiam as suas virtudes. Pois Boaz diz: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, esse termo ele vai se referir àquelas pessoas, aquelas mulheres que em sua vida, né, obedeciam aos princípios de Deus. Podemos observar uma coisa: Isabel e Ruth, elas viviam vidas diferentes, né? Eram contextos diferentes, situações diferentes. Então, nós podemos observar que a virtude ela não está no contexto em que elas estão inseridas, nem nas suas realidades de vida, mas em como elas testemunham ao longo da vida.
como elas testemunham. Então aí nós percebemos que a importância do nosso testemunho. Que estilo de vida estou vivendo? O que podem falar sobre mim? O que podem falar sobre você, sobre a sua vida? Quais são as características de uma mulher virtuosa, temente a Deus, que tem como estilo de vida ser uma mulher de caráter e irrepreensível? Eu trouxe algumas características de uma mulher temente a Deus. A primeira característica é que a mulher temente a Deus, ela deve buscar ter uma vida de oração. Nós sabemos que na Bíblia, existem muitas mulheres notáveis, mulheres de oração. Mulheres que certamente dedicavam tempo do seu dia para a oração. Temos como exemplo Ana, que orava, incansavelmente por um filho. E quando o profeta Samuel nasceu, Ana declarou: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Está lá em 1 Samuel 1:27. O casal que nós relatamos aqui, Isabel e Zacarias, também oravam por um filho. Isabel, mesmo sendo de idade já avançada, ela orava, para que ela tivesse a oportunidade também de ser mãe. E certo dia, o anjo diz para Zacarias, ele diz, aqui já está, ele diz, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Está em Lucas capítulo 1, versículo 13. E lá no versículo 25, a felicidade de Isabel era tamanha quando ela sabe, que ela vai ser mãe. Ela diz assim: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Irmãs, como é bom a gente olhar para nossas vidas e ver os presentes que o Senhor nos deu. Lembrarmos do que pedimos ao Senhor em oração. Quantas coisas o Senhor já nos deu, que nós estávamos aos pés do Senhor orando e Ele respondeu às nossas orações. Podemos dizer, obrigada, Senhor, eu orei por isso e o Senhor me contemplou. Como é bom orar ao Senhor e descansar nele. Infelizmente, irmãs, muitas mulheres, elas procuram em outras fontes consolo para suas angústias, em vez de procurar alento no Senhor. Começar o dia entregando a Ele toda a sua vida, pois é Ele quem cuida de nós. E a oração, ela é um diálogo sincero entre nós e o Pai Celestial, onde podemos expressar nossa gratidão e apresentar a Ele tudo que nós necessitamos, também apresentar a nossa gratidão por algo, apresentar as nossas necessidades e buscar a sua vontade para as nossas vidas. Na oração, nós encontramos descanso em meio à agitação. Em Mateus 11:28, sei que alguns já têm até memorizado esse versículo. Jesus, ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quantas vezes, irmãs, estamos exaustas, sem forças para enfrentar mais um dia. E o convite de Jesus em Mateus 11 é uma demonstração do seu cuidado por nós, cuidado de Deus por nós. Ele nos chama a entregar os nossos fardos e a aceitar o seu descanso, que traz consolo para as nossas almas. E isso significa, irmãs, começar o dia em oração, pedindo a Deus que renove as nossas forças,
Muitas vezes nos levantamos e não oramos ao Senhor. Muitas vezes, durante o dia, não oramos ao Senhor. E o Senhor diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Possamos buscar no Senhor tudo que nós necessitamos. Também em Filipenses 4:6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Observe bem esse final, com ações de graças. A oração, ela não é apenas para pedirmos, mas também para agradecermos ao Senhor. Quando nós entregamos nossas preocupações a Deus com ações de graças, nós experimentamos a paz que excede todo o entendimento. Que possamos ter essa prática diária de agradecer a Deus, mesmo pelas pequenas coisas. Como é bom quando nós vimos as pequenas coisas durante o dia e agradecemos a Deus, né? Livramentos, tantas coisas acontecem e às vezes nós não agradecemos ao Senhor. Esquecemos de agradecer a Ele. Possamos reconhecer suas bênçãos em cada detalhe do dia. E nós vamos ver como isso fortalece o nosso coração. Outra característica da mulher temente a Deus é que ela deve buscar ter uma vida de estudo da palavra de Deus. Nós cantamos aqui vários hinos, né? 2 hinos sobre que fala da palavra de Deus. Hinos lindos, como um manancial. É a palavra do Senhor nas nossas vidas. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. E Isabel, né, certamente ela estudava as Escrituras, né? Quando Lucas fala lá no versículo 6, ambos eram justos e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Na Bíblia nós vamos encontrar ensino, orientação para a nossa vida. Ela é o nosso verdadeiro manual de vida. Devemos colocar em prática o que aprendemos, pois o saber sem a prática não tem valor algum. Muitas vezes nós aprendemos algo, ouvimos algo que o pastor fala, aprendemos aquele ensinamento, mas nós não praticamos. Irmãs, comece hoje mesmo a separar um tempo especial para estar na presença do Senhor. O devocional, ele é um momento de comunhão íntima com o Pai, onde podemos abrir o nosso coração, nós podemos expressar as nossas alegrias, dizer a Ele todas as nossas angústias e receber o seu consolo e orientação. Outro detalhe, outra característica da mulher temente a Deus é que ela deve ser constante. A mulher temente a Deus, ela deve ser constante. Devemos ser constantes nos nossos devocionais, pois a constância ela é um estilo de vida que temos a partir do momento que nós compreendemos o quão isso é benéfico para as nossas vidas. Quão é bom estar na presença do Senhor. Devemos ser constantes mesmo com a nossa rotina diária, mesmo com os nossos afazeres, nossas atividades. E olha que nós temos muita coisa para fazer, mas nós devemos fazer o nosso devocional, nossas orações, ler a palavra do Senhor. Nós temos aqui a leitura bíblica, isso nos ajuda muito a ter contato com a palavra todo dia. Todo dia nós temos que ler 3, 4, 5 capítulos, né? E oração, né? Ser constantes. Muitas vezes nós deixamos para fazer algo que é tão importante para nós, que é benéfico para nossas vidas, e damos prioridades para outras coisas. A verdade é que nós devemos ser constantes em tudo que nós dispormos a fazer. Vamos para a 2 Tessalonicenses, vocês também podem acompanhar aqui no slide. 2 Tessalonicenses 3:5
diz assim: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Observem que a palavra amor e constância estão juntas, próximas aí no mesmo versículo. Portanto, irmãs, é preciso amor para ser constante. Que possamos ser constantes em Cristo. Que possamos ser constantes no que nós nos dispormos a fazer. Sermos mulheres constantes. A mulher temente a Deus, ela deve buscar tudo o que é, vamos juntas, verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4:8. Quantas características louváveis temos aqui? Nós vimos que a mulher temente a Deus, ela deve ter uma vida de oração, ela deve ter uma vida de estudo da palavra de Deus, ela deve ser constante em Cristo. E a mulher temente a Deus deve buscar ter no seu pensamento tudo o que há, virtude e louvor. E agora vamos voltar então para o nosso texto, Salmos 119, que diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Então nós vamos perceber, irmãs, quanto o Senhor se agrada dos irrepreensíveis. Ele se agrada daqueles que guardam a sua lei, daqueles que o buscam de todo o coração. Ele se agrada daqueles que não andam em iniquidade, se agrada daqueles que andam nos seus caminhos. Que nós possamos, irmãs, seguir este caminho, sendo irrepreensíveis e agradando ao Senhor, louvando ao Senhor com as nossas vidas. Esse é o meu desejo para todas nós, que nós possamos guardar esse estudo, esse ensinamento da palavra do Senhor, que realmente possamos praticar o que aprendemos e buscá-lo todos os dias. Agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe.